Bom dia. Abram a apostila na página 55. Anotem no alto da página o nome desta videoaula. Tudo bem? Correção, exercícios, tipos de forças, força resultante, leis de Newton, parte 1. Muito bem, acompanhem aí na apostila de vocês o enunciado do problema. Então leiam o enunciado. Ele está falando aí sobre um desenho animado lá dos anos 80. Eu sei que você não era nascido nos anos 80, mas o que importa não é o desenho animado, é um erro que existe nas falas do super-herói, que é o He-Man. Então He-Man dizia: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Onde está o erro nesta frase dita pelo He-Man? Em termos do que nós estamos aprendendo, forças. Então vai lá no enunciado e grifem: eu tenho a força. Este é o erro. Ninguém tem força. Tá? Força é o resultado de uma interação entre corpos. Então o erro está em eu tenho força. Por quê que isso está errado? Porque ninguém tem força. Porque força é o resultado da interação entre corpos. Essa interação pode ser de contato ou de campo. O que é uma interação de campo? Forças que atuam à distância. Então anotem, força é o resultado da interação entre corpos. Essa interação pode ser do tipo contato ou campo. Bem, os próximos exercícios que ele propõe são exercícios para nós enxergarmos as forças que atuam nos corpos. Isso é de fundamental importância. Se eu não conseguir enxergar as forças que atuam sobre o corpo, eu não consigo resolver situações que envolvam forças, principalmente na hora de calcular força resultante. Então vamos lá ao exercício 2. Então leiam aí. Uma mola comprimida no interior de um tubo cilíndrico impulsiona uma bola. Então inicialmente a bola está encostada aqui na mola. Quando o sistema é solto, a mola impulsiona a bolinha. Ok? Quando a mola impulsiona a bolinha adquire uma certa velocidade. Ok? Então ela adquire uma certa velocidade. É para analisar o que acontece com a bolinha fora do tubo, em termos de
forças. Então vamos lá. Na direção horizontal, tem alguma força empurrando o corpo para frente? Depois que ela perde o contato com a mola? Não, não tem. Então por que a esferinha, a bolinha, continua indo para frente? Por inércia. Ela continua indo para frente por inércia. Isto é, a tendência dela é continuar no seu estado de equilíbrio inicial. O estado de equilíbrio inicial aqui é se movimentando com uma certa velocidade. Desde que a força resultante que atue sobre ela na direção do movimento seja nula ou nenhuma força atue sobre o corpo. Ele pede para desprezar a resistência do ar. Então existe alguma força aqui na horizontal impedindo o movimento da bolinha? Se eu estou desprezando a resistência do ar? Não, não existe. Então na direção horizontal a força resultante é igual a zero. Por isso que ela continua se movimentando por inércia. Ok? Na direção vertical, tem alguma força atuando sobre a bolinha? Tem. Porque uma força sempre atua em qualquer situação. Qual força? A força peso. Então você vai lá na bolinha, você tem que enxergar a força peso. Então nós vimos na teoria que a força peso é sempre vertical. E é sempre para baixo. Ok? Voltando aqui na velocidade da bolinha. Essa velocidade, ela permanecerá constante. Porque para alterar o equilíbrio inicial, para alterar essa velocidade, forças têm que atuar na direção do movimento. Ou a força resultante que seria igual a zero. Não atuam forças aqui. Então ela vai se deslocar com essa velocidade mantida constante. E a alternativa correta aqui é a D. Vamos agora à página 56. Página 56. Exercício 3. Então, o que ele diz aí no exercício 3? Um operário de uma montadora de automóveis, ao empurrar uma caixa ao longo de uma rampa inclinada, então está aqui a rampa, então tem alguém empurrando essa caixa. Preciso enxergar esta força, ela é a força motora, que coloca o corpo em movimento. Bem, eu posso desenhar essa força aqui, empurrando a caixa. Como eu posso enxergar essa força? Aqui, ó. Empurrar ou puxar é a mesma coisa. Ok? Existe atrito nesta rampa. Se existe atrito, como o corpo está sendo puxado ou arrastado, a força de atrito é sempre em sentido contrário. Então você vem aqui, vai na sua apostila e enxerga aqui a força de atrito. Ele mandou representar essa força de atrito pela letra A. Então vamos seguir a nomenclatura dele. Tá. Além dessas duas forças, temos mais forças atuando no corpo? Temos. Uma força que sempre atua é o peso. E o peso é sempre vertical, vertical e para baixo. Tem mais uma força atuando? O corpo está apoiado. Sempre que o corpo estiver apoiado, nós vamos ter a força normal, que é a força de reação do apoio. Ela é sempre perpendicular ao plano, então ela tem que formar 90 graus com o plano. Então aqui está normal. Com isso, a alternativa que representa as forças que atuam sobre o corpo é a alternativa. Se eu não tivesse enxergado as forças, eu não saberia que a alternativa correta é a D. E se eu não conseguir enxergar as forças que atuam no corpo, lá na frente eu não vou conseguir calcular força resultante.
é de fundamental importância enxergar as forças que atuam no corpo. Ok? Vamos agora à página... Não, estamos ainda na página 56. Ainda na página 56. Exercício 4. Então eu tenho aqui uma superfície na forma de hemisfério. E um corpo nessa posição, colocado nessa posição, ele vai deslizar. Ok? Ele quer que você enxergue as forças que atuam no corpo. Das alternativas apresentadas, qual é aquela que representa corretamente as forças que atuam no corpo? Peso é uma força que sempre atua e está na direção vertical. Então todas elas estão corretas. Se o corpo está apoiado, existe a força de reação do apoio que é normal, sempre perpendicular à superfície. Então aqui está correto, peso está correto. Aqui ela nem aparece. Aqui está correto e o peso está correto. Aqui a força normal nem aparece. Peso está correto e normal está correta. Ok? A superfície tem atrito. Então existe a força de atrito. Bem, descarta aqui porque não tem normal. Descarta aqui porque não tem normal. Aqui. Está correto o sentido da força de atrito? Não. O sentido da força de atrito é contrário ao movimento. Então descarta. Então sobrou aqui e aqui. Aqui está correto e aqui está correto. Ok? Qual das duas alternativas então? Está dizendo aqui que tem uma força centrípeta dirigida para o centro da trajetória. Força centrípeta é uma resultante de outras forças. Então nós dizemos que ela é uma força fictícia. Por isso que a alternativa correta é a E de escola. Muito bem. Abram a apostila agora na página 57. Página 57. Exercício 1. Ele dá várias situações e ele pede para que você calcule a intensidade. Lembrando que a palavra intensidade significa valor, módulo da força resultante. Ok? Vamos lá então. A situação A, aqui em cima. Força resultante igual. Forças de mesma direção. Qual é o critério? Somar considerando sinais. Ok? Então anotem na apostila de vocês. Somar considerando sinais. Essas duas forças são positivas ou negativas? Positivas. Porque o nosso referencial na horizontal é o eixo X. Elas concordam com o eixo X. Então 7 mais 10, isso aqui é igual a 17 newtons. Não basta calcular, tem que saber o significado disso. O significado é, eu posso substituir essas duas forças, uma de 7 e uma de 10, por uma só de quanto? 17, que isso não vai alterar as características do sistema. Não vai alterar velocidade, não vai alterar tempo, não vai alterar deslocamento. Isso é força resultante. Aqui no B. Forças na mesma direção, horizontal. Somar considerando o sinal. Qual é o sinal do FB? Positivo 8. Mais
3. Mas qual é o sinal do 3? Então isso aqui vai dar 5 newtons. Peraí, 5 newtons para onde? Para a direita ou para a esquerda? Então essas duas forças podem ser substituídas por uma só, cujo valor é 5 newtons, e que está deslocando o corpo para a direita. Entendido? C. Forças de mesma direção. Só que agora a direção é vertical. Então nosso referencial agora é o eixo Y. Quem concordar é positivo, quem discordar é negativo. Somar considerando sinais. 3 mais 8, contrário ao referencial. Mais 15, contrário ao referencial. Ok? Então isso aqui vai dar 23 menos 3, 20. FR igual a menos 20. Ok? Então essas três forças podem ser substituídas por uma só, que está atuando para cima ou para baixo? Para baixo, é negativo. O D. Bem, o D agora são forças em direções diferentes. Uma na direção horizontal e outra na direção vertical. Em primeiro lugar, eu tenho que enxergar a força resultante, onde ela está. Para enxergar a força resultante, você usa a regra do paralelogramo. Isto é, a partir dessa extremidade, traça uma paralela a essa. A partir dessa extremidade, traça uma paralela àquela. Onde é que está a força resultante? Pessoal, até que meio lógico, né? Se alguém puxa para cá, se alguém puxa para lá, esse corpo vai se deslocar para onde? Para cá, olha. E vai se deslocar ao longo dessa direção. Força resultante. Origem coincide com a origem das forças dadas. Extremidade no vértice oposto. Então aqui está a força resultante. Eu enxerguei a força resultante, mas ele quer a intensidade dela. Ele quer a intensidade dela. O que é a intensidade? Valor. Lei dos cossenos. Lembraram? Então FR vai ser igual a raiz quadrada D. Vamos lá. Raiz quadrada D. F1 ao quadrado, ou FA ao quadrado, 6 ao quadrado, FB ao quadrado, 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno. Isso aqui é 6 vezes 8, não é 68. Vezes o cosseno do ângulo formado entre as forças dadas, 90 graus. E o cosseno de 90 é 0. Então, a lei dos cossenos se resume a Pitágoras. Cateto, hipotenusa. Pitágoras, lembrando novamente lá da teoria, só vale quando o ângulo é 90 graus. Se você tiver que decorar fórmulas, qual fórmula você vai decorar? Pitágoras ou a lei dos cossenos? A lei dos cossenos. Porque ela vale não só para 90 graus, ela vale para qualquer ângulo. Então daqui sai que FR vai ser igual a 64 mais 36. É isso? 64, 36, 100. 10 newtons. Essas duas forças poderão ser substituídas por uma só
nesta direção, cujo valor é 10. Eu vou resolver o E aqui. Bem, agora eu tenho várias forças atuando. E em duas direções. Temos que ir por parte. Então primeiro eu vou olhar só na horizontal. E calcular a resultante só na horizontal. Então FRX. Por que FRX? Força resultante na horizontal. Pessoal, estou aqui. FRX. Força resultante na direção horizontal. Somar considerando sinais. 15 menos 12, 3 newtons. Agora vamos na vertical. Vertical. Força resultante vertical. Somar considerando sinais. 7 mais 10 mais menos 13. 17 menos 13, 4. Eu preciso enxergar a nova configuração de forças sobre o corpo. Então aqui está o corpo. Na horizontal sobrou uma força de quanto? 3 newtons. Para a direita ou para a esquerda? Direita. Na vertical sobrou apenas uma força. Para cima ou para baixo? Para cima. Então anotem. Só que ele quer uma força só. A força resultante que substitui todas essas. Consegui reduzir para duas. Mas eu tenho que chegar a uma só. Onde é que está a força resultante? Paralelogramo. Ela está aqui. FR. Então daqui FR igual. Lei dos cossenos. Mas nós já sabemos que o ângulo aqui é 90 graus. E quando o ângulo é 90 graus, a lei dos cossenos se resume a Pitágoras. Se você se lembrar disso, vem direto em Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Raiz de 25. Isso aqui igual a 5 newtons. Lembram do triângulo mágico? Se um cateto mede 3 e o outro mede 4, a hipotenusa com certeza vai medir 5. Se um cateto mede 30 e o outro 40, a hipotenusa com certeza será 50. Se um cateto é 300, o outro é 400, a hipotenusa será 500. Se você se lembrar disso no Enem ou no vestibular, você ganha tempo. Muito bem, agora vamos à página 58. É essa a situação. Chegaram na página? Quem já passou pela marginal do Rio Tietê em São Paulo, já observou em várias situações que lá no meio do rio tem uma barcaça. Ela efetua a limpeza do fundo do rio, o desassoreamento. Essa barcaça ela é movida da seguinte forma: tem uma corda amarrada aqui e aqui tem um trator. Tem uma corda amarrada aqui e aqui tem um trator. Ok? Os tratores vão se deslocando e a barcaça vai se movendo. Então, eles arrastam a barcaça. Lá no Rio Tietê, na marginal, a barcaça lá é um pouquinho mais moderna. Ela tem os seus próprios motores. Ok? Essa aqui não. Essa aqui é um pouquinho mais antiga. Ela depende de agentes externos para poder se mover. Bem, ele quer a resultante dessas duas forças.
São forças que formam ângulos entre si. Então nós precisamos, em primeiro lugar, enxergar onde está a força resultante. Para isso, da extremidade desse vetor, traça uma paralela a esse. Da extremidade desse vetor, traça uma paralela àquele. Pessoal, façam isso na apostila de vocês. Cadeia resultante. Origem na origem dos vetores dados, ou das forças dadas. Extremidades no vértice oposto. Pessoal, aqui ó, na origem. Então, essa é a força resultante. Ele quer que você calcule essa força resultante. Ok? O ângulo formado é 90 graus. Eu já lhe lembrei que quando o ângulo formado é 90 graus, eu não preciso escrever toda a equação da lei dos cossenos, que se resume a Pitágoras. A hipotenusa é igual a raiz quadrada de um cateto ao quadrado. Se aqui é T, se aqui é T, aqui também é T. Correto? Se aqui é T, lá também é T. Então os catetos são T e T. Raiz quadrada de 2T ao quadrado. Raiz de T ao quadrado, T. Não é isso? Então vai ficar raiz de 2T. Então a força resultante é o item C. Muito bem. Tentem resolver os exercícios que ainda faltam sobre força, força resultante e leis de Newton. Na nossa próxima videoaula, eu efetuarei a correção desses exercícios. Mas tentem fazer, ok? E na videoaula, vocês procurem tirar apenas as dúvidas, caso estas apareçam durante a sua tentativa de resolução. Ok? Tenham um bom dia.